informações. Vamos voltar para a revista Fórum e vamos trazer algumas informações importantes. Nenhum líder mundial, para além de Israel, condenou a fala de Lula sobre o massacre em Gaza, o genocídio em Gaza. Parte da imprensa brasileira e da oposição ao governo tentam demonizar o presidente, mas as críticas não encontram respaldo entre as autoridades internacionais. Vamos lá. A corajosa declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que comparou o atual massacre em curso pelas forças militares de Israel e na faixa de Gaza ao genocídio perpetrado contra o povo judeu e pelo regime nazista de Adolf Hitler, continua gerando intensos debates. O pronunciamento ocorreu durante a cúpula da União Africana na Etiópia. No último domingo, Lula afirmou o seguinte: o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não tem precedentes na história. Na verdade, tem, quando Hitler resolveu exterminar os judeus. A maioria das críticas à declaração do presidente vem naturalmente do governo de Israel, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, parte da mídia nacional e da oposição ao governo Lula no Congresso. Netanyahu classificou a declaração de Lula como vergonhosa, afirmou que o presidente ultrapassou a linha vermelha e repreendeu publicamente o embaixador brasileiro em Tel Aviv. Em resposta, Lula agiu com firmeza, chamando o embaixador brasileiro em Israel de volta ao Brasil para consultas e convocando o embaixador israelense para esclarecimentos. Além da escalada diplomática entre Brasil e Israel, Netanyahu e o presidente do Brasil, Isaac Herzog, instaram líderes mundiais a rejeitarem a comparação feita por Lula entre o genocídio em Gaza e o Holocausto. Que, na verdade, volto a dizer, o Lula não cita o Holocausto. É muito diferente você falar que isso parece perseguição dos nazistas e isso parece a maior tragédia humanitária do nazismo. As pessoas estão aí deturpando o que o presidente colocou. Carlos Rosa mandou: Reinaldo prestou bons serviços à nossa democracia nos últimos anos, mas lembremos que o programa O É da Coisa tem patrocínio de banco e é baseado na Band. Sem dúvida nenhuma, Carlos. Obrigado aí pela sua consideração. Não esqueçam de mandar superchat, gente. Aqui não é o programa do Reinaldo Azevedo, eu dependo das ajudas de vocês, sobretudo para trazer essas opiniões que não encontram respaldo na imprensa comercial. No entanto, esse apelo não teve resposta até o momento. Apesar das críticas da mídia brasileira, das entidades judaicas e da oposição no Congresso Nacional e do governo israelense, nenhum líder mundial de relevância, chefe de Estado ou presidente, para além de Israel, se pronunciou ou repudiou a fala de Lula. Pelo contrário, as reações de líderes globais nesta segunda, em relação às ações de Israel em Gaza, parecem apoiar indiretamente a declaração do presidente brasileiro. O chefe de política externa da União Europeia, Joseph Borrell, por exemplo, afirmou que 26 dos 27 países do bloco pedem uma pausa humanitária imediata que leve a um cessar-fogo sustentável em Gaza. Países como Canadá, Nova Zelândia e Austrália assinaram uma declaração conjunta na quinta-feira passada pedindo um cessar-fogo imediato na região e posicionando firmemente contra a política militar de longa data iniciada por Benjamin Netanyahu. O comunicado destaca: aproximadamente 1,5 milhão de palestinos estão refugiados na região, incluindo muitos dos nossos cidadãos e suas famílias. Uma operação militar ampla seria devastadora. Exortamos o governo israelense a não seguir por esse caminho, simplesmente porque não há para onde os civis possam fugir. Um dia antes, Espanha e Irlanda solicitaram à Comissão Europeia uma investigação urgente sobre se Israel está respeitando os direitos humanos em Gaza, conforme o anunciado pelo primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. Repercussão na mídia internacional. As declarações de Lula na última reunião da União Africana, comparando o genocídio israelense contra os palestinos com o Holocausto, definitivamente causaram desconforto entre os sionistas. Bom dia, gente. Mandem superchats, a gente precisa da ajuda de vocês. A repercussão da fala, contudo, foi gigantesca. Praticamente todos os jornais do planeta noticiaram o discurso do presidente e a reação de Benjamin Netanyahu ao caso. New York Times, Washington Post, Reuters, AP, France Press, CNN, El País, Euronews, Le Monde, Le Figaro, Der Spiegel, Bild e outros jornais repercutiram a fala do presidente brasileiro na Europa e nos Estados Unidos. Em Israel, Haaretz
Times of Israel e outros veículos também deram destaque negativo. O próprio Haaretz, de esquerda, preferiu dar destaque à dura resposta de Netanyahu, inimigo político do periódico, do que ao argumento de Lula. Porém, no mundo africano, asiático e sul-americano, a fala de Lula ganhou uma repercussão favorável de boa parte do público. Na Europa, parte do movimento progressista incomodada com a postura de Biden e até Bernie Sanders, com a questão, também elogiou Lula. A fala teve repercussão em veículos como Al Jazeera, Al Arábia, enormes no mundo árabe, no Dawn, dos principais jornais digitais do Paquistão, e no iNews, um grande portal de notícias do maior país islâmico do mundo, a Indonésia. Nas redes sociais, porém, é onde vemos o carinho da população com o presidente Lula. Enquanto é massacrado pelos israelenses e pelos sionistas brasileiros, Lula ganha o carinho dos povos de todo o planeta. Deus abençoe a sua geração. Você é realmente um homem e um líder, afirma um comentário na Al Jazeera. Respeito enorme a esse homem. Obrigado por defender a humanidade. Viva o Brasil! Se o mundo tiver um prêmio de humanidade, então o presidente Lula não terá concorrência porque ganhou esse prêmio. Em comentários vindos do Paquistão. Um grande apreço por esse homem corajoso em postagens sobre o tema em países africanos. No ano passado, Bernie Sanders nos decepcionou porque não pediu um cessar-fogo em Gaza, mas Lula substituiu o bom velhinho esquerdista em meu coração. Tuitou uma conta estadunidense em espanhol, meus queridos e minhas queridas. Galera, o Lula causou. Eu falei ontem que ele foi agressivo na fala e um monte de gente ficou puta com o que eu falei em live, mas eu falo que foi agressivo porque é uma fala de impacto, né, gente? Lá no Diário do Centro do Mundo, o secretário dos Estados Unidos chega ao Brasil para encontro com Lula em meio à polêmica com Israel. Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, desembarca em Brasília nesta terça, dia 20, para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A visita ocorre em meio a uma crise diplomática desencadeada pelas declarações de Lula sobre o conflito entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. Na verdade, o massacre de Israel na faixa de Gaza, né? A previsão é que o encontro entre os dois ocorra na quarta-feira, dia 21. A agenda do secretário ainda inclui a participação em reuniões do G20, que reúne as maiores economias do mundo. Durante a crise, o chefe do executivo brasileiro comparou o conflito na faixa de Gaza ao massacre de judeus do Holocausto ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial e classificou a ação em Israel como genocídio. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Vale destacar que Antony Blinken é judeu e seu padrasto sobreviveu ao Holocausto. Em outubro, após um ataque do Hamas que iniciou a guerra, Blinken visitou Israel para expressar o seu apoio ao país. Apresento-me a vocês não apenas como secretário de Estado dos Estados Unidos, mas também como judeu, afirmou ele durante viagem a Tel Aviv. Então a pressão sobre o Lula já tá gigantesca, né? Não há uma declaração hostil do governo americano, mas eles já estão fazendo esse trabalho aí de bastidor, que é uma coisa bem complicada, tá, gente? Vamos ficar de olho aí pra ver o que vai acontecer.